Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje nós vamos realizar a revisão para a nossa prova interdisciplinar. Primeira questão diz o seguinte: a força com que a Terra nos atrai possui intensidade. Alternativa A, muito maior que a força com a qual a atraímos. Alternativa B, muito menor que a força com que atraímos. Alternativa C, igual à da força com a qual atraímos. Alternativa D, praticamente nula, visto que não adquirimos movimento acelerado. Bem, para respondermos essa questão, vamos relembrar a terceira lei de Newton. O que é que diz a terceira lei de Newton? A toda ação gera-se uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Então, se a gente analisar, aplicando a lei de Newton, a terceira lei de Newton, para essa situação, problema, nós temos que a força com que a Terra nos atrai possui intensidade, ou seja, pela lei de ação e reação, a toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Nós temos a Terra, ao tempo que a Terra nos atrai, a reação, ou seja, a resposta, a reação é que nós também atraímos a Terra. E essa atração de ação e reação, elas têm a mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos. Né? A Terra nos atrai, vai gerar uma força-peso, que é sempre na vertical para baixo. E nós também atraímos a Terra, vai gerar uma força na vertical, só que o sentido da Terra para cima, ou seja, para o nosso corpo, na mesma intensidade, sentido oposto. Então, letra A diz, muito maior que a força com a qual atraímos, falso. É igual, mesma intensidade, o mesmo módulo. Muito menor com que a força com que atraímos. Não, a intensidade com que atraímos a Terra é igual à intensidade com que a Terra nos atrai. Letra C, igual a da força com a qual a atraímos, ou seja, é igual à força com a qual atraímos a Terra. Sim, a terceira lei de Newton diz que as forças de ação e reação têm a mesma intensidade, ou seja, a ação, o ato da Terra nos atrair vai gerar uma força de reação de mesma intensidade, que é nós também atraímos a Terra. Uma força de reação de mesma intensidade da força de ação. Letra D. Aí ele diz assim, então, a alternativa correta é a letra C, né? Vamos ver analisar a D. Praticamente nula, visto que não adquirimos movimento acelerado. Ora, se você está bem aqui com um objeto na mão, se você soltá-lo, ele vai produzir justamente um movimento acelerado, porque tem a ação, essa força de atração gravitacional gera na força-peso um movimento variado acelerado, né? E essa aceleração tem até valor, né, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, no momento da queda, um corpo que está sendo atraído pelo campo gravitacional, ele vai gerar um movimento acelerado. E outra questão interessante, pessoal, e dica para a prova, que sempre no par de ação e reação, as forças nunca se equilibram. Se não se equilibram, não pode ser igual a zero, tá certo? Então fica a dica aí para a prova. Vamos passar para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: são características de um par de forças, ação e reação, todas as afirmativas abaixo, exceto, então vamos marcar a opção errada, a afirmação errada. Letra A, são forças de mesmo modo? Sim. No par de ação e reação, que é o que trata, o princípio da ação e reação que trata a terceira lei de Newton, nós vimos que a toda ação gera uma reação de mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Então a alternativa A é uma afirmação correta. Então não vamos marcar a letra A, pois estamos buscando a afirmação errada para marcar. Letra B. São forças que agem sobre o mesmo corpo? Letra B, pessoal, é a questão errada, então vamos marcar ela. Ela é falsa, essa afirmação, pois o par de ação e reação sempre são aplicados em corpos diferentes
E lembrando, essas forças de ação e reação nunca se equilibram. Então, as forças que agem na natureza, sempre elas se interagem sempre aos pares, ou seja, tem que ter no mínimo dois corpos para haver par de ação e reação. Então, a alternativa B é a nossa questão, é a afirmação falsa, porque diz que as forças que agem sobre o mesmo corpo. Não, par de ação e reação são forças que agem em corpos diferentes. Letra C. São forças que têm a mesma direção, isto é, a mesma reta suporte? Sim, a força no par de ação e reação gera a mesma intensidade, mesma direção. E essa força ela passa pela mesma reta suporte. Par de força de ação e par de força de reação. São forças que têm sentidos opostos? Sim, verdade. No par de ação e reação, as forças têm mesma direção e sentidos opostos. Então, é uma afirmação correta. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 3 diz o seguinte: a caixa C está em equilíbrio sobre a mesa e nela atuam forças peso e normal. Considerando a lei de ação e reação, pode-se afirmar que... Então, vamos, antes de ler as alternativas, vamos analisar a situação. Então, pela situação problema, no desenho, ora ilustrado, nós temos uma caixa sobre uma mesa. Aí ele diz assim, que essa caixa C está em equilíbrio, ou seja, ela está em repouso, parada sobre a mesa. E nela agem forças de peso e normal. Aí, considerando a lei de ação e reação, pode-se afirmar que... Então, vamos analisar a situação problema. A pergunta que eu lanço no ar para vocês é: esse par de ação, força-peso como ação, e a normal como reação, será que isso é uma afirmação verdadeira? Será que posso considerar a força-peso e a força normal como par de ação e reação? A resposta, pessoal, é não. Por quê? Para ser par de ação e reação, voltando para a questão, pessoal, tive um probleminha aqui, mas vamos voltar à questão. Então, eu dizia que para ser par de ação e reação, a primeira característica do par de ação e reação é que as forças de ação e reação, elas têm que ter a mesma natureza. E não é o que ocorre entre as forças peso e normal. Agora, por quê? A força peso, ela é oriunda da força da ação da força do campo gravitacional, ou seja, a Terra atrai a caixa e aí gera uma força, uma força peso que atrai essa caixa, tá certo? A Terra atrai a caixa através de uma força de campo gravitacional. Já a normal, ela é uma força de contato, tá certo? Entre a superfície da mesa sobre a caixa e aí gera uma força na vertical para cima. Portanto, agora surge uma segunda pergunta: se a força peso não é reação à força normal e nem vice-versa, então quem é a reação à força peso e quem é a reação à normal para essa caixa? Então vamos lá. A força de reação à força peso é que a Terra atrai a caixa. Em resposta, vai gerar uma força de reação na Terra, porque nesse caso a caixa também vai atrair a Terra. E aí vai gerar uma força na vertical para cima, partindo da Terra. Então a força peso está sobre a mesa, incidindo a caixa sobre a mesa, para baixo, e vai ter em reação à força peso, a força com que a caixa atrai a Terra. E a reação anormal, perceba que a reação sempre é menos P, ela tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, porém em sentidos opostos. Já a normal,
A normal é a força com que a superfície da mesa gera sobre a caixa, e aí gera uma força na vertical para cima. Em reação, nós vamos ter também uma força de contato que a caixa exerce sobre a mesa. E ela tem a mesma direção, porém em sentido oposto, tá? E ela é representada por menos m. Então, ó, simplificando, a reação à força-peso está na Terra, porque ao tempo que a Terra atrai a caixa na direção vertical para baixo, a reação vai ser a caixa também atraindo a Terra, onde essa força gera na própria Terra, tá certo? Na vertical, mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário. A normal é uma força com que a superfície da mesa gera sobre a caixa, na vertical para cima. E em resposta, a caixa também exercerá uma força sobre a mesa. Então, vai ser na mesma direção, mesma intensidade, porém em sentidos contrários. Pronto, vamos voltar agora para a afirmação. Então, considerando essa situação, considerando a lei de ação e reação, pode-se afirmar que a normal é reação à força-peso? Não, nós vimos que a normal é uma força de contato, ou seja, uma força que a superfície da mesa gera sobre a caixa C, e a força-peso é uma força de campo, ou seja, força de campo gravitacional, que a superfície da mesa gera sobre a caixa. Portanto, se elas têm naturezas diferentes, a força-peso é força de campo e a força normal é uma força de contato, elas não são pares de ação e reação. O peso é reação anormal? Não, nós vimos na explicação anterior que peso e normal são tipos de forças de natureza diferente, portanto não são par de ação e reação. Letra C. A reação à força-peso está na mesa? Na mesa? Não. A reação à força-peso está na Terra, né? É a força com que a caixa atrai a Terra. Enquanto a reação normal está na Terra? Falso. A reação à força normal está na mesa. Então, falso. Alternativa D. A reação ao peso está na Terra? Sim, a reação à força-peso está na Terra. E enquanto que a reação normal está na mesa? Sim, a reação normal está na mesa. Então, alternativa correta, letra D. Quarta questão. Pronto. As últimas questões nós abordamos a terceira lei de Newton. E nessa quarta questão vamos abordar a lei de força de atrito. Né? Força de atrito, que faz parte das aplicações da lei de Newton. Então ele diz o seguinte: o bloco da figura de massa 5 kg, deixa eu colocar essa informação aqui que é importante. Então, bloco de massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sob a ação de uma força F constante e horizontal, ou seja, essa força puxa essa caixa que mantém uma velocidade constante. Aí ele diz: se o coeficiente de atrito entre os blocos e o plano vale 0,2, então o coeficiente de atrito vale 0,2 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo, então o módulo da força F em newtons vale. Então, pessoal, vou dar uma dica para vocês para a prova, já vou iniciar dando uma dica. Ó, o que é atrito? Atrito é uma força que surge contrária ao deslocamento dos corpos. Tá? É uma força que surge contrária ao deslocamento dos corpos. Então, ó, nós temos o seguinte: a situação, nós temos a força de atrito, né? E aí surge uma força contrária ao deslizamento. Agora, detalhe: se lá na hora da prova eu disser que a força de atrito é uma força que surge contrária ao movimento, você já vai ter que descartar. Agora, por quê? Imagina o seguinte: nem sempre a força de atrito é contrária ao movimento. Ela é sempre contrária ao deslizamento. Porque, ó, aqui nós temos, se eu pudesse dar um zoom, né? Nós veríamos que a superfície dessa caixa e a superfície da Terra são imperfeitas. Aí quando eu dou um zoom, vocês vão ver que as superfícies são imperfeitas e é como se encaixasse
a superfíciezinha do bloco com a da superfície da terra. Então, no momento que ele está deslizando, essas superfícies se chocam e faz com que gere essa força contrária ao deslizamento. Agora, ao movimento. Por que eu não posso afirmar que a força de atrito é contrária ao movimento? Porque no ato de andar, a planta do seu pé coloca força para trás. E no momento que ela coloca para trás, gera uma força de atrito a favor do movimento, que vai ser a favor do movimento. Então, no caso o ato de andar não é um deslizamento, e sim um movimento. Você pisa firme, aplica força para trás e gera uma força de reação para frente. E essa força de reação, contrária à força que você, com a planta do seu pé, você está colocando para trás, é a força de atrito, que lhe impulsiona para frente. Então, no momento que você anda, a força de atrito é a favor do movimento. Então, não posso afirmar que a força de atrito é contrária ao movimento. Ela é contrária ao deslizamento, tá bom? Então, se cair uma questão lá dizendo que a força de atrito é contrária ao movimento, você marca falso, porque a força de atrito é contrária ao deslizamento. Exemplo, o ato de você andar, quando você coloca força com seu pé para trás, gera uma força de atrito para frente, lhe impulsionando, né? Então, nessas condições, no ato de andar, a força de atrito é a favor do movimento e não contra, tá bom? Então, agora vamos voltar para a questão, essa foi uma dica para a prova. Então, percebam que tem uma força sendo aplicada, né, num bloco de 5 kg, ele produz uma velocidade constante, aí ele me deu o coeficiente de atrito, que é 0,2, a gravidade no local 10 metros por segundo, e quer que você determine a força que está sendo aplicada. Detalhe, pessoal, outra dica para a prova: sempre que ele disser que o movimento é uniforme, que a velocidade é constante, ou que o corpo está em equilíbrio, nós temos que as forças que agem sobre esse bloco é igual a zero. Então, as forças que agem nesse bloco é igual a zero, porque ele está em equilíbrio dinâmico. Velocidade constante é o chamado equilíbrio dinâmico. Nós temos dois tipos de equilíbrio: o estático, quando o corpo está parado, e dinâmico, quando o corpo está com velocidade constante. E foi o que ele nos disse aqui na pergunta. Ele disse que ele está com velocidade constante. Pronto, 1 metro por segundo, né? Faltou o mzinho aqui, mas tudo bem. Pronto, então vamos identificar as forças que estão agindo sobre o bloco. Além da força peso e normal, né? Só que o bloco não está afundando, então você anula a força normal com a força peso. Então vai restar duas forças na horizontais, que é a força que está sendo aplicada, que está para a direita. Como o bloco está deslizando na superfície, está sendo puxado por essa força e deslizando na superfície, vai gerar uma forcinha de atrito no sentido oposto, no sentido contrário. Pronto. Então, como eu tenho uma força aplicada para a direita e uma força de atrito, uma força resistiva ao movimento para a esquerda, o sentido para a esquerda, então vai ficar força aplicada menos força de atrito. Como essas forças que estão agindo são igual a zero, então você passa a força de atrito para o segundo membro, né? Se está negativo, vai positivo. Pronto, essa é a dica que eu dou para a prova. Se ele disser no problema que quando o bloco está sendo puxado, a velocidade é constante ou o movimento é uniforme, então você já faz de cara assim, força aplicada é igual a força de atrito cinético. Pronto, feito isso, agora basta substituir. Quem é a força de atrito cinético? Força de atrito cinético é uma força de atrito quando o corpo está deslizando. Pronto. Então, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Outra questão conceitual importante. A força de atrito ela depende de duas grandezas. O produto de duas grandezas. A primeira é esse chamado coeficiente de atrito, que é definido pelo grau de irregularidades entre as superfícies que estão em contato. Tá? Então, tem superfícies que são mais irregulares e outras menos irregulares. A que for mais irregular, quanto maior for o coeficiente de atrito, mais irregularidade, maior será a força de atrito. Quanto mais a superfície for lisa, menor será o coeficiente de atrito e o corpo vai deslizar com mais facilidade, vai sofrer menos resistência ao deslizamento. Tá? O segundo grandeza, que depende da força de atrito, é a normal. Lembrando, gente, que a normal é sempre igual à força peso, tá? A normal é sempre igual à força peso. Então,
Quanto maior a força-peso, maior a normal. Porque na plano horizontal, a força normal anula a força-peso, embora não seja par de ação e reação. E nós já vimos por quê, porque elas têm naturezas diferentes. Mas o que eu quero enfocar é aqui o seguinte: quanto maior o peso do corpo, maior a dificuldade dele se locomover, porque maior vai ser a força de atrito gerada. Então, a força de atrito depende pelo grau de irregularidades entre as superfícies que estão em contato, que é representado por esse coeficiente de atrito, vezes a normal, que é o peso. Quanto maior for o peso do corpo, maior a força de atrito. Então não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Pronto. Então, para calcular, eu vou substituir como a força aplicada é igual à força de atrito, e eu sei que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Pronto. Então, para responder, o coeficiente de atrito ele já me deu 0,2, mas falta descobrir o valor da normal. Ele não me deu na pergunta, mas eu sei que a normal é igual à força-peso, gente. Ó, lembrando que a força-peso anula a normal. Então, elas são iguais. E quem é a força-peso? Força-peso é massa vezes a gravidade. Não vão esquecer disso. Força-peso é massa vezes a gravidade. Então, substituindo a massa vezes a massa vale 5 kg, a gravidade vale 10 metros por segundo. Multiplicando 5 vezes 10 é igual a 50. Pronto, achei o valor da normal, agora eu vou substituir na fórmula. Força vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético, que é 0,2, vezes a normal, que vale 50. Multiplicando 0,2 por 50 é igual a 10 newton, alternativa correta, letra D. Pronto, pessoal, finalizo por aqui. Nessa revisão eu consegui abordar todas as questões da prova. No caso, nossa prova, o assunto vai ser só a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton e força de atrito. Deu para abordar as 4 questões da prova. Vão ter 2 questões lá sobre a terceira lei de Newton, mais 2 questões lá sobre força de atrito. Então, desejo a todos bons estudos. Tá certo, pessoal? E até a outra oportunidade. Um abraço a todos.